absurdo. O ambiente da universidade tem que ser um ambiente em que as pessoas possam dizer o que bem entendam, sem que sejam reprimidas por isso. Ou seja, há, portanto, às vezes espaços nesse nosso ambiente que faz com que os poucos que admitiram ser serristas aqui tenham tomado um ato de coragem. E seria muito bem-vindo que outros que talvez desejem recondidamente votar no certo tenham coragem de fazê-lo sem serem recriminados. O que eu quero dizer é que o tempo inteiro a gente ter no nosso DNA profissional a perspectiva de que não somos donos da verdade, de que há necessidade de buscar a alteridade, a visão do outro, faz de nós profissionais de jornalismo melhores. E alguém dirá, mas mesmo que nós profissionais façamos isso, não será suficiente, porque a nossa voz como profissionais é infinitamente menos poderosa do que a voz do dono do jornal, do que a voz do dono da emissora de TV, e é verdade. Portanto, não basta isso. Não basta que a gente tenha profissionais comprometidos com a diversidade, com a oferta do contraditório, com outro ponto de vista. É preciso empreender uma luta política para que o nosso modelo de comunicação tenha emissoras como a Globo, como a SBT, como a Bandeirantes, mas tenha também pontos de vista ideologicamente distintos. Ou seja, a gente tem um modelo de concessões públicas de radiodifusão totalmente viciado, o que significa que garantir que outras vozes... o nome do livro no Google para ver se estava chegando em algum lugar. Aí digitei, de fato cheguei a ver o livro batendo em lugares que a editora não tinha monitorado, entre eles um site chamado videostransexuales.com. Aí entrei lá, era um site em espanhol que vendia vídeos de sexo transexual. Tinha uma seção de livro e meu livro estava lá. Eu falei, tudo bem, política tem sacanagem, mas é demais, não? É o auge da sacanagem. Depois o pessoal da editora monitorou que tinha saído uma resenha no falecido Jornal do Brasil sobre o livro, e o professor que fez a resenha deu um título com o conceito de ciência política. O título da resenha era Representação e Transformismo, que é o conceito de ciência política, das pessoas que estão na sociedade civil são tragadas para a máquina do Estado. E aí virei best-seller no público gay. Tive alguma dificuldade de convencer minha mulher de que era um engano. Ou seja, a internet será também esse lugar do equívoco, será o lugar do delírio conspiratório. Quantos não receberam aqui informações estapafúrdias sobre tudo na internet? Mas ainda assim, lentamente as pessoas no ambiente do contraditório vão selecionando o que é crível e o que não é. Pior do que o equívoco que todos cometeremos, dadas as possibilidades de escolha, é não termos escolha alguma. O que significa que há uma questão política de fundo a ser travada por qualquer um de nós que se preocupe com comunicação e com os efeitos dela na sociedade, que é por garantir uma mídia mais plural, por garantir que outras vozes tenham condição de vocalizarem-se, e não apenas essas, que são legítimas, repito, longe de mim deslegitimar os pontos de vista desses veículos, mas eles não são únicos, este é o ponto. O grande desafio é como chegar à força empresarial desses veículos. É terrível. Então, assim, você conseguir canais, não é canal de TV, não é só canais de comunicação, para você se fazer valer, eu acho que a internet é sensacional. A internet é extremamente plural. Tão plural que a gente tem o perigo de se perder. O que é o texto do Jabor? Qual que é o texto? Lá receber o texto, não tem nada a ver com o Jabor. Outro dia o Veríssimo escreveu uma crônica pedindo que alguém que produziu um texto, que colocou o nome dele, que circulou na internet, se apresentasse. Porque eles, olha, em geral, os textos que atribuem a mim são uma droga. Esse é ótimo! Por favor, quem escreveu, se apresente, eu adoraria assinar esse texto de fato. Mas... Isso é genial. A internet vai ser uma grande revolução de comunicação, isso sem dúvida. Globo.com, que é a mais forte, tem investido direto nisso. Mas sobre o que a Lúcia comentou, eu particularmente não acredito em jornalismo isento. Não acredito, porque por mais... Não, porque na faculdade a gente fala, você ser isento, mas por mais que você queira ser, ponderar todos os pontos de vista e tal, você tem a sua cultura, você tem sua formação, você tem seu ponto de vista, você tem seu olhar, você tem sua maneira de encarar um fato. Então, você tem até chega a ser inconsciente. E essa questão, assim, você tem que dar espaço, sim, para os dois lados. Mas a partir do momento que tem forças, que a gente sabe que tem forças políticas, forças empresariais, e o dono de jornal é empresário. Então, onde que está o grande desafio é do leitor. Eu acho que não é só na questão do veículo. Porque se o veículo teve competência para se estabelecer, de ter essa grande empresa que fatura milhões por mês, é porque ele teve essa competência. Não adianta fazer um canal Brasil, que é traço. Ele tem um espaço, ele tem o veículo, ele tem as condições, mas não consegue estabelecer. Será que é porque não consegue fazer o show? Isso vai para a rede TV. Então, quer dizer, a gente tem uma emissora Globo que é extremamente competente, é genial,
A Globo como referência, tecnologia, como um show mesmo. Gente, por favor, ninguém pode negar. Né? Isso aí até jornalismo, tempo real, caiu muito bem, estava o Bial, está indo no Japão ao vivo, está no atentado sabe? Isso é genial. E outra, aí o quê? Os marinhos lá têm interesse político, sim, tem interesse profissional, empresarial, sim. Agora, quem que vai fazer a leitura disso somos nós somos elites. Né? Mas quem vai fazer a leitura disso vai ter que ser a população. Aí que eu falo, o Brasil é muito novo no exercício da democracia. Então, tudo que nós estamos vivendo, nós vamos demorar aí uns 50, eu estou errado falar isso? 50 anos ainda, 50, 100 anos para ter essa estrutura assim. A votação de 4 anos, Lúcio. 50 anos, tá? Ela, para vocês verem, você vai por mim. Mas para a gente atingir uma maturidade, o quanto o Brasil investe em educação, gente, o grande gargalo do Brasil não é a infraestrutura, foi muito falha. Foi muito falha do governo Lula, assim, é o investimento em infraestrutura. Estou provocando ele. Não, falando na boa, assim, o problema do Brasil que eu vejo não é infraestrutura. Infraestrutura com investimento, etc., você consegue em 5 anos resolver. O problema é qualidade da educação. E esse é o grande gargalo, formação de profissional. Não tem profissional bem formado, isso vai demorar, Lúcio. Isso vai demorar, esse é o grande gargalo, e isso reflete em eleição, isso reflete o Tiririca, ser eleito, ser mais votado, o Enéas, mas eles também não tiram o valor deles, não. Eles estão falando que pouco que eu vi. Tiririca está bem esquecida? É o primeiro deputado mais votado do Brasil. Tiririca. Vai puxar um monte de gente com 300 votos para ser deputado. Ô Paulo, queria saber se isso é verdade, se é pertinente dizer que a mídia ela esconde alguns temas relacionados às eleições, como por exemplo, eu acho que é um tema da juventude que foi escondido e que passou depois da Constituinte, eu acho, que é a questão do voto ser livre. Eu acho que para a nossa democracia, talvez dar o próximo passo na maturidade é o cidadão poder ter liberdade de falar, olha, eu quero ou não participar do pleito. Ou, ao mesmo tempo, se o voto nulo é uma possibilidade dentro da eleição, por que a Justiça Eleitoral e a própria mídia faz campanha contra o voto nulo? Será que é para deixar, em vez de fazer, digamos que eles dizem que é para a democracia acontecer, mas na verdade é para referenciar essas próprias instituições? Então, isso é uma coisa que eu queria saber o que a mídia deixa de fora do debate público em relação às eleições. O que você está citando, inclusive, tem a ver com o que o Sérgio comentou antes. Ou seja, qual que eu desconfio que seja o grande poder da mídia? É o poder de agenda. Né? É o de dar destaque a temas que, uma vez ali tendo destaque, entram na agenda da sociedade. As pessoas discutem esses temas, mesmo que não concordem com o que a mídia diz, mas acabam falando desses temas. Em casos de eleições presidenciais brasileiras, isso aconteceu numerosas vezes. Vou citar um artigo do professor Luiz Felipe Miguel, da UNB. Ele mostrou como que em 94, por exemplo, o tempo dedicado pelo Jornal Nacional a falar de economia era imenso comparativamente ao que acontecia antes das eleições. Por um motivo óbvio. Sendo o Grupo Globo um grupo que estava, obviamente, na campanha do Fernando Henrique, falar muito de plano real, que beleza, 1 mês de plano real, que beleza, que maravilha, 2 meses de plano real, que beleza, que maravilha. Ou seja, falar muito de economia, no momento que a economia ia bem, ajudava o candidato que queria ser ajudado, dadas as preferências do Grupo Globo. Em 98 a economia some, porque na campanha de reeleição a economia já não ia tão bem. Ou seja, portanto, claramente, aí um efeito de poder midiático simplesmente da definição sobre quais temas serão objeto de análise e quais não serão. Ou seja, com silêncios ou com luzes, eu ressalto a possibilidade que a sociedade discuta mais certas questões do que outras. O tempo inteiro, o que vemos aqui é um esforço de pautar a campanha em torno do tema escândalo. Ao contrário, a estratégia governista é pautar o tema de sucesso econômico. Há uma batalha por construção de agenda. Em 2006, neste debate que você lembrou, tem uma passagem significativa, que foi exatamente o Lula pautar o tema privatização. O Alckmin ficou 2 semanas se colando de adesivo do Banco do Brasil e da Caixa,
porque foi pautada a questão da privatização social dos governos do PSDB. Então, muito bem, ajudou a trazer de novo o eleitor da Luiza Helena, entre os quais me encontrava, a votar no segundo turno no Lula, diante da lembrança. Há coisa pior. Para alguém que é de esquerda, obviamente esse é o cenário. Posso estar completamente errado e é legítimo que vocês tenham posições totalmente distintas. Eu só estou enunciando uma posição de fala, porque o grande problema do nosso sistema midiático é dizer que não tem posição. A Veja, ainda hoje, a Veja, não preciso gastar saliva para lembrar o que a Veja tem feito nos últimos anos. A Veja diz que é neutra. No mínimo, deve uma satisfação aos seus leitores de tem posição sim, essa posição é legítima. Que vocês saibam qual é a minha posição para terem a possibilidade de serem leitores mais críticos. E aí, concordando com o que a Lúcia e com o que o Sérgio e o João falaram, estava dizendo isso para a Débora na conversa que a gente teve antes. Posiciona. Em 2006 disse, votamos no Lula, temos um ponto de vista claro. Ou seja, e aí, por favor, quer dizer que esse ponto de vista é melhor? Não, mas faz bem em anunciar. E aí a gente estava conversando, Débora, antes do nosso evento aqui, e eu estava fazendo uma metáfora, que tem um ditado alemão de que quem sabe como as salsichas são feitas não as come com tranquilidade. Quem sabe como notícias são feitas não deve comprar feita a tese de, mas está lá. Sim, a Veja está falando. Minha avó, tudo bem, minha avó dava boa noite para o Cid Moreira no Jornal Nacional. Nós que não somos minha avó, devemos ter um nível de ceticismo maior. Mas eu acho que o ceticismo está espalhando. Também acho. A alienação errada, quando eu falei no começo. Ele não é alienação, é ceticismo. Mas é a própria mídia. A mídia está se destruindo. Eu acho que quanto mais, e até tem uma área de pesquisa lá no nosso curso de mestrado que estuda isso, que é a educomunicação. A gente precisa ter e eu concordo plenamente com você, o grande gargalo do nosso país é a formação de gente com mais capacidade cognitiva. Esse é o desafio.